Sabem que antigamente eu, quando era jovem, ainda sou jovem, não é? Há quem diga que a juventude está no interior, não é? E, e o apóstolo também dizia, não é? O apóstolo Paulo também dizia, ainda que o meu exterior se vá corrompendo ou se vá deteriorando, o meu interior se renova a cada dia. É incrível que possamos dizer isso. É incrível que na igreja possa haver pessoas, homens, mulheres, que possam ter este sentimento de que estão a envelhecer, mas sentem uma vontade de viver e de fazer coisas para o Senhor, não baixam os braços e seguem em frente, apesar das contrariedades, porque sentem que as suas forças não são suas. Porque quando terminam as nossas forças, normalmente começam as forças de Deus e coisas grandes e maravilhosas acontecem quando tu e eu reconhecemos que não temos forças. Mas abraçamos o propósito, abraçamos a fé, abraçamos o projeto. Somos desafiados a cada dia, muitas vezes, ou a cada semana, ou a cada época, a cada tempo somos desafiados por Deus a isto, àquilo, ao outro, e começamos a pensar, será que vou ser capaz? Isto não é mais para mim? Não tenho fé para tanto? Estou aqui há tão pouco tempo? Já sou tão entrado na idade, tenho tantos anos, será que nas mãos de Deus não há impossíveis e grandes coisas o Senhor pode fazer através de nós? Mas como eu estava a dizer, e a propósito de nos sentarmos, eu eu não nasci no Barreiro, mas vim muito cedo para o Barreiro, com um ano de idade, creio mais ou menos. E lembro-me de ir aos jogos do Barreirense, quando era miúdo, com o meu pai, com os amigos do meu pai. Então, havia uma coisa, é que a gente ali no campo barreirense só tinha uma bancada. O resto do campo, tudo à volta, era tudo em pé. E eu estava aqui a pensar, será que a igreja aguentava uma pregação em pé? Será que estávamos dispostos a estar em pé? É que isso faz parte da nossa predisposição, a nossa predisposição de estar disponíveis para poder fazer a vontade de Deus. Porque, sinceramente falando, olha à minha volta e muitas vezes vejo pessoas precocemente cansadas. E digo precocemente porque nem sequer têm idade para isso. Já estão cansadas, não sei se de viver, de vir à igreja, da sua própria rotina, não sei do que é que estão cansadas. E todos nós nos cansamos, claro está, fisicamente. E alguns mentalmente, psicologicamente e até espiritualmente. Nos podemos fatigar e cansar. Mas diz que aqueles que confiam no Senhor correrão e não se cansarão. Voarão e não se fatigarão. Esta é a promessa e é aquilo que Deus tem para nos dizer em relação àqueles que confiam nele. Por isso, confia em Deus e dispõe o teu coração e a tua vida e não penses que não é possível, porque em Deus todas as coisas são possíveis. Em Deus todas as coisas. Fora de Deus, muito pouca coisa é possível. E daquilo que é possível, muitas vezes é para deteriorar, é para estragar, é para corromper, é para, enfim. Mas em Deus todas as coisas são boas e são possíveis. Eu não dei versos, não dei título, não dei nada. Também desta forma, olá, desta forma exercita ali a capacidade de poderem ir à procura dos livros da Bíblia, não é? E glória a Deus por isso, porque também exercitamos. Eu peço desculpa, estou um pouco constipado, ou não sei o que é isto. Se calhar é o bicho, não sei. Não, é constipado mesmo, para eu sei porquê. O mesmo conselho que eu dou lá em casa aos meus cai sobre mim, porque ontem andei de chinelos e constipei-me por andar de chinelos, ao frio. Estás a ver? Estás a ver, João? Quando eu digo para a gente andar lá calçados em casa, ontem fui eu que caí nessa armadilha. Estás a ver? Agora sinto-me constipado. Sei que foi disso porque senti os meus pés extremamente gelados ao final da noite. Digo assim, pá, tenho os pés tão gelados, estou a ficar mesmo velho. Não, era mesmo do frio. Era do frio. E depois comecei a sentir o pingo no nariz, olha, já está. Porque andei lá na quinta de chinelos. Enfim. Glória a Deus. Eu gostaria de que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus,
no capítulo 3 e no verso 1 ao 8, como diz o Renato, ou normalmente diz o Renato, por gentileza, abrimos as Bíblias no livro de Mateus 3, de 1 ao 8, e diz que naqueles tempos, ou naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele a Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados. Quantos aqui já foram batizados nas águas? Levanta o teu braço, não tenhas preconceito. Glória a Deus, mas não foi João Batista que batizou, para não? Não, com certeza que não. Diz que ele estava a fazer isso mesmo, estava a batizar as pessoas de Jerusalém e de toda a Judeia. E diz que, batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? E esta é a palavra-chave nesta manhã que eu gostaria de trazer a todos vocês. Arrependimento. Arrependimento. Jesus pregou sobre o arrependimento. Os profetas falaram, os apóstolos, falaram acerca do arrependimento. Portanto, o arrependimento, no meu ponto de vista, é a base da nossa relação ou não com o Senhor nosso Deus. Amém? O arrependimento é uma base para podermos relacionar-nos com Deus. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que sem arrependimento, sem o verdadeiro e genuíno arrependimento na nossa vida, dificilmente, para não dizer impossível, podemos ter uma relação com Cristo, com Deus. Amém? Não sei se todos concordam comigo. Glória a Deus. É bom pelo menos saber que 2 ou 3 concordam, pelo menos não sou só eu que sou crucificado, somos 2 ou 3 pelo menos. Jesus também não foi crucificado sozinho, pelo menos tinha um de cada lado. Mesmo assim tentou salvar, mas havia um que arrependeu-se. Arrependimento. Houve um que arrependeu-se e o outro não. O outro ainda por cima blasfemou, por assim dizer. Então, tendo isto em conta, e aproveitando esta pequena referência à crucificação de Jesus Cristo, aonde houve realmente um daqueles homens, um daqueles pecadores que estava a ser crucificado com Cristo, não tinha nada a ver com a crucificação de Cristo, mas estavam lá ao lado dele, estavam um à esquerda e outro à direita. Foram apanhados nos seus delitos, nos seus crimes, e foram condenados na mesma altura. Então, tendo isto em conta, e estando nós a falar do arrependimento, como é possível que este homem, que de repente Jesus lhe possa dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso? Significa dizer: ainda hoje a tua alma será salva. A Bíblia ensina-nos que nós temos que nos arrepender dos nossos delitos e dos nossos pecados, para que possamos, pela graça e pela misericórdia de Deus, ser salvos. E nesta passagem, não vamos lá, mas onde o Senhor estava crucificado no meio de 2 criminosos, vamos dizer assim, sabemos que houve um deles que foi salvo, porque o Senhor o disse. Mas ele não fez grande coisa. As suas ações até aquele então foram ações que, boas ou más? Mas as ações dele levaram-no àquele sítio, àquela cruz. Foram ações criminosas perante a lei daquele então. Não sei se matou,
se raptou, se abusou, não sei o que é que ele fez. Ou melhor, não sei o que é que aqueles dois homens fizeram. Mas a mim leva-me a refletir que, ok, então se as ações daquele homem o levaram ali e o Senhor naquele momento disse-lhe, porque ele não teve hipótese de fazer boas ações. Ele estava pendurado na cruz. Ele não pode dizer, Senhor, deixa-me descer desta cruz e deixa-me demonstrar-te que eu estou arrependido. Deixa-me demonstrar-te que eu já fiz más ações, mas agora quero fazer boas ações para que tu me possas salvar. Ele não teve essa oportunidade. No entanto, para que acontecesse que a sua alma fosse salva naquele momento, e Jesus declarando naquele momento, algo teve que acontecer na vida daquele homem. Ele reconheceu quem estava crucificado com eles e não somente reconheceu, como se quê? Arrependeu. E isto leva-nos à palavra arrependimento. Normalmente nós, humanamente falando, vamos lá ser sinceros, quando é que nós nos arrependemos? Quando somos apanhados, não é? Estou a dizer uma mentira. Hã? Estou a dizer uma mentira. Normalmente quando somos confrontados com uma realidade que da nossa parte não esteve correto fazermos ou dizermos ou pensarmos e fomos confrontados com esse erro, é quando nós dizemos, e vamos utilizar um termo religioso, irmão, peço perdão, não volta a acontecer. Irmão, peço perdão, mas não foi de propósito. Foi sem querer que te ofendi, que te denegrei, que te injuriei, que fiz, que aconteci, que aconteceu. Este homem não teve essa hipótese. Este homem somente teve a hipótese de reconhecer que Jesus Cristo estava ali e, naquele momento, arrepender-se do seu passado. De tal maneira, o arrependimento daquele homem foi tão profundo e tão real que Jesus, que perscruta os nossos corações e consegue sondar o mais profundo do nosso ser, não teve dúvida alguma que aquilo que estava a acontecer ali era um verdadeiro e genuíno arrependimento. E é isso que nós queremos ter nas nossas vidas e queremos ver na igreja. E é isso que Jesus, creio eu, quer ver nesta igreja e na sua igreja universal. Homens e mulheres que não precisam de ser apanhados neste ou naquele delito para reconhecerem a necessidade que têm de mudar a sua conduta. Homens e mulheres que não necessitam de ouvir pregação atrás de pregação para reconhecer que estão coisas erradas na sua vida e que isso tem impedido que Jesus possa fazer uma obra verdadeira na sua vida. E é isso, eu penso, que é a vontade de Deus para cada um de nós. Que não seja necessário virmos ser confrontados com os nossos erros para podermos então, muitas vezes hipocritamente dizer: nunca mais vou fazer isso, nunca mais vai acontecer, eu peço perdão por isto, eu peço perdão por aquilo, eu peço perdão pelo outro, e na manhã seguinte, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, estamos outra vez a cometer os mesmos erros, delitos e pecados. E isto porquê? Porque não há um arrependimento genuíno na nossa vida. Pura e simplesmente. Pura e simplesmente. Um arrependimento na nossa vida tem que ser genuíno, tal qual aquele homem que estava ali crucificado. E isso tem que ver com algo mais profundo do nosso ser. Não basta só virmos à igreja, não basta ler a Bíblia. Porque senão, João Batista, quando batizava os judeus, que quando ouviram falar que ele estava a batizar, ele diz que batizava para arrependimento, ele diz que batizou um sem número de judeus. A minha pergunta é: estes judeus já tinham ido à sinagoga ouvir a palavra de Jesus? Não, porque diz que João Batista estava a preparar o caminho para Jesus.
para o ministério de Jesus. Então a mim isto leva-me a pensar que o arrependimento não tem muitas vezes que ver com aquilo que eu faço de melhor ou de pior, de bem ou de mal, de mais errado ou menos errado. O arrependimento tem que ver com a minha mentalidade. O arrependimento tem que ver com a minha mente. O arrependimento tem que ver com o meu entendimento. O arrependimento tem que ver com aquilo que eu penso. O arrependimento não é palavras da boca para fora. O arrependimento não é uma justificação porque eu fui apanhado num delito e num pecado, num erro, numa transgressão. O arrependimento não é nada disso. O arrependimento é uma forma de estar em Cristo. Porque só estamos em Cristo com verdadeiro e genuíno arrependimento. Porque fora de Cristo não há arrependimento. Há remorso. Há complexo de culpa. Há lamento. Ai, eu lamento, eu fiz isso, eu lamento. Então, temos que aprender que a palavra arrependimento não é uma palavra superficial. Arrependimento não o demonstras quando pedes perdão a alguém. Arrependimento não demonstras quando lamentas algum erro que cometestes, porque todos nós cometemos erros. Arrependimento é uma forma, a única forma de estar na vida em Cristo Jesus. Sem arrependimento, jamais poderás alcançar a graça e a misericórdia de Jesus. Por isso, estes judeus, eles nunca tinham ouvido a mensagem do Evangelho, mas João batizava-os e anunciava-lhes que estava a preparar o caminho e que ele nem sequer era digno para calçar as alpargatas daquele que havia de vir após ele, que viria pregar acerca do arrependimento, que viria trazer luz aos homens, viria trazer essa luz que poderia iluminar as suas almas, o seu interior, o seu pensamento, a sua mentalidade. Porque, tal qual como naquele então, os judeus justificavam-se nas boas obras ou nas obras que faziam, porque, claro, eles intitulavam-se justos, assim como nós, provavelmente, na igreja, porque pertencemos a um ministério, fazemos alguma coisa aparentemente boa, aparentemente, porque diz que as nossas obras fora de Cristo são como trapos de imundícia, então eu ponho sempre uma ressalva, se aquilo que eu estou a fazer, se aquilo que nós fazemos será realmente a obra de Deus ou serão trapos de imundícia, porque tudo aquilo que é feito sem o temor e o tremor do Senhor, sem arrependimento no nosso coração, poderá ser que estejamos a fazer como trapos de imundícia, satisfazendo o nosso ego. E depois, tal qual os judeus também diziam, eles cumpriam a lei. Era a defesa deles. Nós cumprimos a lei. Nós cumprimos a Torá. Nós somos descendência de Abraão, diziam. E aqui no nosso meio às vezes também dizemos coisas do género. Eu sou isto, eu sou aquilo, eu já cá estou há não sei quantos anos. Eu faço isto, eu faço aquilo, eu levo este ministério, eu levo aquele ministério. De que vale isso? Se na verdade não há genuíno e verdadeiro arrependimento no nosso coração e não temos uma relação com Cristo. De que vale todas essas obras? Por isso João Batista dizia: quem vos chamou, raça de víboras? Por que é que estáis aqui? Se aquilo que é necessário não é justificarem-se com as vossas obras, aquilo que é necessário é mudarem o vosso entendimento. Entendimento. Concepção. De que forma é que nós concebemos as coisas? O que é que nós entendemos disto? Disto aqui neste momento. O que é que nós entendemos disto? Da igreja, de estar aqui, ouvir aqui alguém atrás de um púlpito com o micro na mão. O que é que nós entendemos disto? Onde é que isto toca no nosso interior? Até onde é que isto vai? A mensagem que é trazida aqui, a mensagem que é trazida no dia a dia, até onde é que chega no nosso interior? Bate e resvala. Porque é necessário que sejamos confrontados, é necessário que sejamos
confrontados com a palavra do Senhor. Por isso, em Romanos 12, capítulo 1, eu li tantas vezes esta passagem bíblica, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Arrependimento é renovar a mente. Arrependimento é ver as coisas de forma diferente. Arrependimento é chegar à conclusão sem que seja necessário ninguém nos vir dizer nada, é de chegar à conclusão que estamos errados, que necessitamos dar uma volta na nossa vida, que necessitamos fazer as coisas de forma diferente, que necessitamos pensar da maneira diferente. Isto é arrependimento. Arrependimento não é seguir igual, pedindo perdão hipocritamente, pedindo desculpas fraudulentamente, lamentar isto e lamentar aquilo e seguir igual. Isso não é arrependimento. E desde o início dos Evangelhos, desde o início do ministério de Jesus, a palavra com mais poder, com mais força é arrependimento. Por isso João Batista começou a preparar o caminho de Jesus pregando o arrependimento a todos os homens. A todos. E o arrependimento significa, não é deixar de fazer coisas más, não é deixar de ter uma conduta errada, é realmente mudar o chip. Eu esta manhã pensava mudar o chip. Quando eu aqui cheguei, algumas vezes diziam-me, eu disse, querem-me mudar o chip. Nesta organização querem-me mudar o chip. Querem-me lavar o cérebro. Atenta para aquilo que tu dizes. Se te querem lavar o cérebro é porque ele está sujo. Tu próprio dizes, querem-me lavar o cérebro. Se dissesses, querem-me contaminar o cérebro, estarias bem. Porque devemos evitar que nos contaminem o cérebro. Mas quando nós dizemos, querem-nos lavar o cérebro, significa dizer que temos um cérebro e um coração contaminado e sujo por todos os caminhos da nossa vida. Por todas as ocorrências que foram acontecendo sem Cristo na nossa vida, fomos inundados de lixo. Até este ponto em que o Senhor diz, arrependei-vos, mudai a vossa mente. Diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Era o que estes homens, os judeus, é o que tu e eu precisamos, é entender qual é a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Mas como é que isso é possível se não há uma renovação na nossa mente? Como é que é possível se a única coisa que acontece é que passamos a estar mais gordos, vestirmos-nos melhor, sabermos os preceitos religiosos, obedecermos às nossas autoridades e tudo isso está bem. Mas como é possível possamos conhecer qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida, para a vida das pessoas que nos rodeiam, para a vida do ministério, para a vida da nossa família? Como é que vamos saber essas coisas da parte de Deus se não há uma renovação da nossa mente? Como é que é? Como é que vai acontecer? Não vai acontecer. A nossa mente vai envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo. Porque o apóstolo Paulo dizia, ainda que o meu corpo exterior se corrompa, o meu interior se renova. Mas claro, porque ele renovava-se em Cristo. Mas as pessoas que não renovam a sua mente envelhecem por dentro e por fora. E às vezes a parte interior ultrapassa a parte exterior. Porque às vezes há pessoas que primam tanto por apresentar-se tão bem, se maquilham tanto, que realmente por fora ficam esbeltas, ficam bonitas, mas abrem a boca e são sepulcros. Porquê? Porque estão velhas. Não se renovam em Deus. Vivem segundo os parâmetros do mundo. Vivem segundo os parâmetros da sociedade, aonde já deviam ter chegado à conclusão que a sociedade nada tem de bom para nos oferecer. Tem só injustiça. Sim, porque é composta por homens. Em quem crês tu? Em quem confias tu a tua vida?
Em quem renovas tu as tuas forças, o teu ânimo a cada dia? Ou estás a envelhecer e já abandonaste essa missão de te renovares? Pois eu convido a que tu dês a volta a isso e te arrependas e permitas que o Senhor possa renovar as tuas forças. Não as forças físicas, porque essas também serão renovadas. Mas a tua força interior, a tua fé, o teu ânimo, a tua alegria de poder servir ao Senhor. É isso que Ele quer renovar na tua vida. Mas para isso tens que te arrepender. Tens que mudar a tua mentalidade. Tens que mudar a tua concepção da vida. Tens que mudar a tua forma de estar, de ser e de ver e de pensar. E isso só é possível em Cristo. Só em Cristo Jesus. No livro de João, capítulo 8, versos 34 e 35, diz uma coisa, no mínimo, curiosa. Replicou-lhe Jesus. Jesus estava a falar para os judeus. Em verdade vos digo que quem comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Como é que nos podemos libertar deste pecado? Como é que poderemos deixar de ser? Esta era a mentalidade. E a mentalidade destes homens é que nós não somos escravos, nós somos descendência de Abraão. Jamais poderemos ser escravos. E nós também temos as nossas próprias conjecturas pessoais. Eu jamais isto, eu jamais aquilo, eu jamais o outro. Da boca para fora. Da boca para fora. Isso não é arrependimento. Arrependimento é reconheceres as tuas debilidades, as tuas fraquezas e poderes declará-las sem temer o prejuízo. Sem temer o prejuízo. Porque senão agimos de acordo a estes homens, a estes judeus, que justificavam a sua vida com as suas obras e o facto de poderem obedecer a toda a lei. No entanto, negligenciavam e repudiavam arrepender-se para poder vir ao conhecimento de Cristo e da verdade. E isso era uma calamidade. E isso é a calamidade da igreja nestes dias, de pessoas, de servos, de obreiros, que nunca se arrependeram. Lamentavelmente. Nunca conheceram aquele que proclamam. Nunca conheceram aquele que, na verdade, traz liberdade. Nunca o conheceram. E viveram uma religiosidade. E viveram uma hipocrisia. Mas é tempo de terminar com isso. É tempo de que haja arrependimento verdadeiro e genuíno. Para que a obra de Deus possa materializar de uma forma efetiva. Uma forma segura. Porque, de uma forma segura, sim, porque diz que Ele é a nossa torre forte, é o nosso rochedo, é a nossa fortaleza. E embora que possamos tropeçar aqui e ali, é Ele quem nos sustenta. E não temos por que temer, porque é Ele quem nos sustenta. Não temos por que ter medo a confessar os nossos pecados. Porque diz que Ele já os levou sobre Ele. Ele já nos justificou. Então, porque temos preconceito, medo a confessar os nossos pecados? Porque, na verdade, não há um genuíno arrependimento na nossa vida. Não há muitas formas de dar a volta ao assunto. E a palavra-chave é arrependimento. Não arrependimento no formato de remorso. Não arrependimento que hoje faço e amanhã peço perdão e depois volto a fazer. Não, arrependimento é uma forma de estar. É entendimento. Arrependimento é entendimento sobre a vida, sobre a verdade, sobre Cristo. Isto é arrependimento. Arrependimento é deixar de viver segundo os padrões deste mundo e passar a viver dos padrões de Cristo. Isto é arrependimento. Arrependimento é tu poderes perdoar a quem te ofende. Isto é arrependimento. Arrependimento não é pagar com 2 pedras aquele que te atirou com uma. Arrependimento é perdão. E tu dizes, eu não sou capaz disso. Então, medita sobre a tua vida e pensa o que é que pode estar errado em ti. Se tu não és capaz de agir
e de fazer as coisas segundo os padrões de Cristo. No mínimo, no mínimo. Porque diz aquele versículo que seremos aperfeiçoados. Filipenses, não é? 1:6. Ou seja, não somos perfeitos ainda, mas estamos no processo. A questão é saber se estamos no processo. Porque aqueles que receberam o batismo para arrependimento entraram num processo. Quando Cristo pregou arrependimento, quando João pregou e aquelas 3.000 e tal almas converteram-se ao Senhor, estava iniciado o processo. Mas ali eles arrependeram-se genuinamente. Houve uma mudança. Mudança. O lamentável é pessoas que passam os anos no ministério, mas o seu pensamento, a sua mentalidade, a sua forma de conceber as coisas é sempre igual. É sempre igual. Não renovam nada. Não muda nada. Vou-te dizer uma coisa. Essas pessoas, se saírem hoje ou amanhã do ministério e deixam de ir à igreja, ficam como peixes na água, vivendo lá fora no mundo. Porque o mundo está dentro dessas pessoas. Porque não se arrependeram. Então não pode ser limpo, não pode ser extraído tudo aquilo que estava a pesar dentro do coração, dentro da alma. Porque quando nós nos arrependemos genuinamente, o Senhor retira de nós todo aquele peso do pecado, tudo aquilo que é transgressão, maldade, inveja, ignomínia, todas essas coisas, a vergonha. Essas coisas são arrancadas. E porquê é que não são arrancadas? Porque verdadeiramente não nos arrependemos ainda. E continuamos a pensar da mesma maneira. Ao ponto de pensamos tanto da mesma maneira como se estivéssemos no mundo, que continuamos desconfiados, a viver com desconfiança. Desconfiamos dos obreiros do ministério, desconfiamos do ministério, desconfiamos dos pastores, desconfiamos deste, daquele e do outro, desconfiamos uns dos outros. Pobreza. Isto é pobreza espiritual. Isto é pobreza. E o Senhor não quer uma igreja pobre. O Senhor quer uma igreja rica em dons e em frutos. Em dons e em frutos. Que tu possas pôr os teus dons ao dispor dos demais, ao dispor da igreja. E que esses frutos que surgem daí possam ser comidos por mim, pelo outro, pelo outro, pelo outro. Porque usufruímos da vida uns dos outros. Por isso é que estamos aqui, para conhecer a Cristo tal qual Ele é. Porque Ele também repartiu a sua vida por ti e por mim. E esse é o propósito. Por isso é que diz que somos discípulos de Cristo. Mas claro, como não des um passo em frente, como não caias em ti, e vejas que o teu problema não é que cometeste isto, ou cometeste aquilo, ou cometeste outro. O teu problema é que necessitas ter um encontro com o Senhor. Necessitas que o Senhor te visite de uma forma tremenda, poderosa. Necessitas cair aos pés de Cristo. Necessitas de cair aos pés do Evangelho. Necessitas que o Evangelho faça parte da tua vida. Necessitas que a tua vida faça parte do Evangelho. Necessitas de viver para o Evangelho e do Evangelho e com o Evangelho e com o Senhor que é o Evangelho. Os judeus diziam-se descendentes de Abraão. Isso era a sua arma. Só somos isto. Mas esqueceram-se que eles tinham que se arrepender diante daquele que era o descendente de Abraão, que era Jesus. Temos que mudar o nosso entendimento. Porque há um erro flagrante, que é que nós acharmos que somos justos e não aceitamos nada nem ninguém que nos venha contrariar. Em Mateus 23, 37, 39.
Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Pobreza de espírito. Uma das maiores pobrezas de espírito é nós fazermos mal a quem nos quer fazer bem. É incrível. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Apedrejavam anjos, homens que lhes foram enviados. Tal era a maldade do coração do homem, tal é a maldade do nosso coração. Quando estamos de forma rebelde diante de Deus, é só maldade no nosso coração. Não conseguimos controlá-lo. E pensamos mal à esquerda, pensamos mal à direita, pensamos mal atrás, pensamos mal à frente, pensamos que toda a gente nos quer prejudicar. Porque é a maldade do nosso coração, porque estamos cegos, porque temos ausência de arrependimento, temos ausência de relação com Deus. Então temos os olhos vendados. Mas eu oro nesta manhã para que o Senhor possa desvendar os nossos olhos e possamos ver que o Senhor é a nossa única salvação, a nossa única saída para a miséria que muitas vezes estamos a viver. Apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes? Quantas vezes o Senhor te tem aconselhado? Quantas vezes o Senhor, por meio dos profetas, por meio das pessoas, te tem ido à tua vida e te tem questionado, tem feito e acontecido para melhorar, para que o Senhor possa fazer uma obra tremenda? Eis que a vossa casa vos ficará deserta, diz o Senhor. A causa de podermos rejeitar, negligenciar aqueles que vêm em nome do Senhor à nossa vida, à nossa casa, diz que a nossa casa irá ficar deserta, e isto a mim causa-me temor. Temor. Porque eu já me senti só e deserto. Eu não sei quantos aqui já se sentiram sós e desertos na vida. É muito complicado. Vêm-te à cabeça mil e uma coisas. Chegamos ao ponto de pensar no suicídio. Chegamos ao ponto de pensar no homicídio. Chegamos ao ponto de pensar em tantas e tantas barbaridades, de abandonar tudo, de abandonar a família, disto, daquilo e do outro. Mas essa é a causa de que temos negligenciado e temos rejeitado aqueles que em nome de Deus vêm à nossa vida, tal qual o povo aqui fala. Temos apedrejado. Sim, não são pedras físicas. Muitas vezes são pedras do nosso vocabulário. São pedras verbais. E às vezes nem precisam de ser verbais. Basta pensamentos. Porque se alguém vem à tua vida e tu por pensamentos o estás a rejeitar, o Senhor sabe que tu estás a rejeitar. Deus sabe todas as coisas. Nem precisas dizer nada, porque Deus sabe a condição do teu coração. Então diz que a tua casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis. Oh, Senhor, já não terei hipótese de te ver à causa de ter negligenciado e ter rejeitado não sei durante quantos anos o conselho, a admoestação, a disciplina que tu me quisestes trazer à minha vida. À causa disso já não te verei mais, Senhor. Sou um caso perdido. Não há mais solução para a minha vida. Até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Isto é arrependimento. Isto é arrependimento. Arrependimento é tu reconsiderares, porque a tua mente é diferente. A tua mente pensa que sem Deus nada podes fazer e tudo o que está fora de Deus vai-te levar a um abismo e tu não queres entrar no abismo. Então tu dizes ao Senhor: Senhor, envia-me homens e mulheres de Deus, envia-me pessoas de Deus que me possam dirigir a minha vida, que possam admoestar-me, corrigir-me, homens e mulheres de Deus que possam falar-me aquilo que tu tens para me dizer, Senhor, ainda que me custe, ainda que me custe. Caso contrário, já não veremos mais a Deus. Deus retira-se, o seu Espírito retira-se e deixa-nos vaguear pelo deserto.
Assim andam muitos na igreja. E não só nesta igreja, mas o desejo do meu coração, em primeiro lugar, vai para esta igreja, para este ministério Remar, para este ministério Igreja Corpo do Messias, para esta família que é a nossa família, de pessoas que vêm até nós e aqui conhecem o verdadeiro Deus, conhecem a Cristo e as suas vidas são completamente transformadas. E podem dar testemunho disso nas suas vidas, mas também conheço aqueles que aqui vêm uma e outra vez e rejeitam e apedrejam aqueles que vêm à sua vida, admoestar, aconselhar, corrigir, ensinar. Não sejas como os judeus e não te intitules que já és isto, que já és aquilo, não somos nada. Hoje estamos aqui e amanhã não sabemos onde vamos estar. É a graça de Deus que nos sustém. É a graça de Deus que nos sustém. A todos, a todos. Desde aquele que se acha mais pequeno e provavelmente será o maior, até aquele que se acha o maior e será provavelmente o mais pequeno. A todos. Marcos 2,17. E Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Isto quer nos ensinar que não há um justo sequer. Ou melhor, só um, Jesus Cristo. Amém? Mas diz que somos justificados pela fé e pelo seu sangue que foi derramado naquela cruz. Mas ele não veio chamar aqueles que se intitulam de saudáveis, que de nada precisam, porque a experiência e os anos acumulados lhes capacitaram a nada precisar. Hipocrisia, falsidade, falta de arrependimento genuíno. Falta de arrependimento genuíno. Porque aquele que se arrepende genuinamente e aquele que realmente reconhece que somente em Cristo tem uma nova vida, jamais ele algum dia pensa ou se acha sem necessidade de nada. Porque sempre seremos faltos, sempre cometeremos erros. Então, a nossa mudança de mentalidade e de concepção da vida, a nossa nova mentalidade em Cristo, a nossa nova mente renovada, leva-nos a cada dia, a cada instante, a reconhecer que ainda que às vezes o nosso ego se queira emancipar, temos que subjugá-lo ao poder do Espírito Santo, para que não vayamos por aí. Mas aquele que não se arrepende, ele não tem essa concepção da vida. Ele vive segundo o chip anterior. Quanto mais eu fizer, quanto eu mais demonstrar, quanto mais alto eu conseguir atingir um patamar, menos tenho que me justificar. Então, mais respeitado sou. Então, menos contas tenho a dar. Então, menos falto eu sou. E esta é a sequência de pensamentos, ainda que muitas vezes não nesta sequência, não verbalmente exteriorizados, mas é a sequência de pensamentos interiorizados na nossa vida. Porque chegamos a uma altura, diz a palavra de Deus, temos uma consciência cauterizada. E a consciência cauterizada não permite que nada possa entrar. E isso acontece àqueles que verdadeiramente não se arrependem. Porque aquele que está em Cristo é o quê? Uma nova criatura. Se não estamos em Cristo, não somos nova criatura. Se não somos nova criatura, então o que é que somos? Que raio de coisa é que a gente pode chamar a isso? Sim, perdoe-me a expressão, mas que raio de coisa é essa? Que raio de coisa é essa que levantamos as mãos,
que lemos a Bíblia, que viemos ao culto, mas não somos uma nova criatura. Que coisa é essa? Mas que tipo de ser é esse? De ser humano? Tem a aparência de ser, mas não é. Fake. Sabes o que é fake? Fake. Falso. Eu não quero ser falso. Tu queres ser um falso? Certeza que não. Só há uma maneira de sermos legítimos, sermos verdadeiros, sermos reais e podermos manifestar aquilo que, na verdade, Jesus diz que nós somos, com arrependimento legítimo e verdadeiro. Porque muitos há na igreja, e nomeadamente nesta igreja, arrisco-me a dizer que muitos há neste lugar que não conhecem o verdadeiro arrependimento. E necessitam de tal para que deixem de fazer coisas erradas. Não, eu não vou por aí. Para que tenham uma nova mente, a mente de Cristo. Para que a mente de Cristo possa ocupar a nossa vida. Então necessitamos nascer de novo. E nascemos de novo quando nos arrependemos dos nossos delitos, dos nossos pecados. Mas não somente dos delitos e dos pecados, porque isso é uma consequência de nós mudarmos a nossa mentalidade, de nós renovarmos a nossa mente. Então busca em Deus renovar a tua identidade. Tu não és somente o Felizmino. O Felizmino foi o nome que os teus pais te atribuíram. Tu és criação de Deus. Tu és um produto de Deus. Tu és um projeto de Deus. Tu não és uma coisa qualquer, tu não és uma vulgaridade. Tu fazes-te a ti uma vulgaridade. Pelos teus formatos, pelas tuas concepções, pela tua mentalidade, tu vulgarizas-te a ti próprio. Eu posso me vulgarizar a mim próprio. Mas Deus diz o quê? Diz que nós somos em Cristo mais que quê? Que vencedores. Então, arrepende-te. Arrepende verdadeiramente diante de Deus. O arrependimento leva-me a pensar e a dizer que é uma condição da nossa alma. Ou estamos arrependidos ou não estamos arrependidos. Se estamos, devemos todas as coisas para permanecer, buscar ao Senhor. Se não estamos, devemos fazer todas as coisas para buscar estar. Para buscar esse encontro, essa relação com Deus. É uma mudança de forma de pensar. É uma mudança quanto à concepção das coisas, mudança de entendimento. É a renovação da mente. Romanos 8, verso 5. Estamos quase a terminar. Diz a palavra do Senhor, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e para a paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que estáis na carne, que não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós, e esta é a grande questão, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. Diz que quando Jesus foi batizado, saiu das águas, foi João Batista quem o batizou. João ficou surpreendido e disse, eu batizar? Eu vim preparar o teu caminho, eu não sou digno. Não, João. Assim está escrito, assim Deus demanda, então és tu que me vais batizar. E diz que batizou Jesus, e diz que Jesus, batizado, saiu das águas, e diz que os céus se abriram e veio sobre ele o Espírito de Deus. E é o que tu e eu precisamos, é que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre as nossas vidas. É a marca registada. Sem Espírito de Deus somos como sepulcros vazios, dados a toda a sorte de situações que se apegam a nós, que vêm à nossa vida. Porque não temos aquele que nos redargui, não temos aquele que nos consola, porque não temos aquele que nos adverte, que nos avisa. E então o que é que acontece quando não temos esse? Temos o pastor de turno, o obreiro de turno, o líder de turno que nos vai dizer,
tu fizeste isto, tu fizeste aquilo. Estou arrependido. Estou arrependido. Claro, foste apanhado, por isso é que estás arrependido. Porque se o Espírito de Deus estivesse sobre a tua vida, automaticamente, mesmo que não conseguisses evitar esse pecado, a tua primeira reação era confessá-lo. Porque o Espírito de Deus assim demanda. E assim tu ia fazer. Mas quando nós vimos obreiros, obreiras, a igreja, uma igreja encoberta, cometendo toda a sorte de barbaridades e encobrindo-as, a ausência de arrependimento, a ausência de Espírito Santo. E por isso os frutos são nulos, muitas vezes na nossa vida. Por isso os frutos não são visíveis. Por isso ninguém pode comer frutos na nossa vida. Por isso a única coisa que fazemos é palavras para fora, disto, aquilo, deste tema, do outro tema, do outro tema. Quando chega alguém para ser aconselhado da parte de Deus, não temos palavra. Quando chega alguém aqui para dar o testemunho, falamos todas as coisas, menos de Jesus. Falamos dos trabalhos que fizemos, que fazemos, os países onde vivemos, as coisas que tal, o que fizemos, isto, tudo. E Jesus? O centro da nossa vida? A causa do nosso arrependimento? Onde é que Ele está? A ausência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo demove a que tu fales prioritariamente de Jesus. Porque Ele é o autor da vida. Amém? Ele é o autor da obra. Para Ele são todas as coisas. Por isso, não podemos deixar de falar nele. Não podemos deixar de evidenciar a sua obra na nossa vida. Caso contrário, poderemos estar a evidenciar obras mortas que são produto da nossa falácia. São produto daquilo que nós queremos demonstrar que somos capazes de fazer. E não permitimos que o Senhor faça a sua obra em nós. Arrepende-te. Arrepende-te diante de Deus nesta manhã. O arrependimento diante de Deus é a tua disposição para tu poderes mudar essa forma de pensar. Deus vai fazer a obra, mas a predisposição tem que partir de nós. De poder dizer, Senhor, eu quero mudar a minha maneira de pensar. Eu quero mudar a minha maneira de raciocinar. Eu quero mudar a minha maneira da concepção que eu tenho da vida, daquilo que eu penso da vida. Porque eu penso humanamente falando. Eu penso por mim mesmo. Eu não penso segundo a tua mente. Eu não consigo prescutar a tua mente, Senhor. Se não é alguém que me vem dizer que assim, eu não sei o que é que estou aqui a fazer. Eu não sei como fazer. Eu não sei como caminhar. Então, nesta manhã, eu gostaria de convidar-te a que tu possas, diante de Deus, porque todos creio que estamos convictos que, apesar de não merecermos, Ele visita-nos e está aqui neste lugar. Então para as tuas conjecturas da tua mente. Inclina o teu rosto. Deixa de fazer conjecturas. Não penses. Não penses agora. Inclina o teu rosto aí onde estás. Se tu, na verdade, crês que necessitas que o poder transformador do arrependimento possa alcançar a tua vida, se tu realmente crês que no arrependimento há poder de Deus para transformar aquilo que errado está em ti, então não penses muita coisa agora. Somente inclina o teu rosto. Inclina o teu pensamento para o Senhor. E pede-lhe perdão somente. Não precisas de muitas palavras. Deixa-te guiar pelo Espírito de Deus. Deixa-te guiar pela presença de Deus. Não queiras tu guiar um momento mais na tua vida do que há de pedir, do que há de fazer, do que há de acontecer. Somente pede-lhe perdão. E se alguma outra reação queiras ter, que seja em base do pedido de perdão que queiras fazer. E se queres vir aqui à frente para receberes oração por algum motivo, não penses duas vezes, porque se o Espírito de Deus está a bater na porta do teu coração, é porque
tem algo para ti nesta manhã. Somente pede-lhe perdão por todas as coisas. Pede-lhe perdão por ter estado afastado tanto tempo dele. Pede-lhe perdão por não teres conseguido alcançar aquilo que tanto desejavas, que era a sua graça, a sua presença. Mas Ele está aqui nesta manhã para todas essas coisas poder-te agraciar e dar-te sem preço e sem dinheiro. Espírito Santo, Senhor, para onde iremos nós, Pai? Se és Tu que tens a vida e as palavras de vida, Senhor. Para onde iremos nós nas nossas forças, nas nossas convicções? Para onde iremos nós, Senhor? Sozinhos estamos. Suplicamos e te rogamos, Espírito Santo de Deus, que Tu possas derramar esse dom maravilhoso de arrependimento em nossas vidas, Senhor. Verdadeiro e genuíno. Aquele dom, Senhor, que faz com que a nossa mente possa ser renovada, transformada, Senhor. Aquele dom, Senhor, que faz com que a nossa mente possa ter uma concepção da vida diferente. Possamos pensar de forma diferente. E que essa forma de pensar e de conceber a vida, Senhor, e essa renovação da mente nos leve a ter atitudes diferentes. E que o medo não se apodere de nós, Senhor. Que o medo não se apodere de nós, Senhor. Que o Teu amor sempre abundante, Senhor, possa ser derramado na vida de cada um dos irmãos e irmãs aqui neste lugar, nesta manhã, Senhor. Por quando está o Teu amor, Senhor, aí não há medo. Queremos entregar-nos integralmente em Tuas mãos, Senhor. E falar como o apóstolo Paulo falava. Todas as coisas que eu tinha por lucro, hoje considero que são lixo na minha vida. Contanto que possa caminhar contigo, Senhor, contanto que possa a cada dia, Senhor, ver a Tua obra na minha vida, não quero mais voltar atrás, Senhor. Quero, nesta manhã, Senhor, entregar o meu coração, a minha alma, todo o meu ser, em Tuas mãos. E rogar-te, Senhor, que Tu possas compadecer-te daqueles pelas situações adversas na sua vida, Senhor, se foram cauterizando e não conseguem, Senhor, ter um vislumbre da Tua graça, do Teu amor, que Tu possas visitar nesta manhã, Senhor. E que possas, Senhor, capacitar-nos a entender, Senhor, e a conhecer como Deus sanador, como Deus salvador, como Deus de misericórdia e de compaixão, que nos leva a viver em paz. E os sobressaltos já não mais nos vão fazer afundar, senão que sempre teremos a luz na nossa vida, que ilumina tudo aquilo que somos e que fazemos. Pai, no nome de Jesus, agracia este lugar e agracia aos irmãos, Senhor, com a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Suscita fome e sede da Tua presença em cada uma das nossas vidas, Senhor, e que a nossa alma, Senhor, possa anelar, possa desejar estar contigo todos os dias da nossa vida, Senhor, para que nós e a nossa casa possamos servir-te todos os dias da nossa vida, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.